Você já parou para se perguntar por que às vezes parece que a vida é só batalha? Talvez você tenha sentido o peso das provações que insistem em chegar sem avisar, minando a sua confiança e te fazendo duvidar até mesmo da própria fé. E o que dizer do silêncio de Deus? Aquele silêncio que nos faz questionar tudo, como se ele tivesse se esquecido de nós. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é abandono, e sim parte de um plano maior? Que cada provação inesperada não é apenas uma pedra no caminho, mas um degrau para te levar mais alto? E que a perseverança, aquela força que às vezes teima em nos abandonar, é a chave para a vitória? Neste vídeo, vamos conversar como amigos sobre como Deus usa as provações para nos lapidar, como Ele transforma o silêncio em confiança e como, mesmo quando o sucesso chega, Ele ainda nos testa para ver se a humildade permanece. Vamos explorar como o perdão é um ato libertador, como a oração renova nossa fé e como as críticas não podem te definir. Vamos falar de como resistir à pressão do mundo, vencer os desejos que nos afastam dele e, acima de tudo, como não desistir. Se você quer encontrar respostas para todas essas dores e aprender a transformar cada prova em uma oportunidade de crescimento espiritual, você está no lugar certo. Então, antes de seguir, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem inspiradora e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir isso. E aqui vai o meu desafio. Escreva nos comentários: eu escolho a fé mesmo no silêncio de Deus. Sim, essa frase é a senha para o crescimento espiritual que Deus reservou para você. Topa? Sabe aquele momento em que você ora, pede com todas as suas forças e mesmo assim o céu parece fechado? Esse é o silêncio de Deus e Ele tem uma forma toda especial de nos ensinar. A primeira coisa que precisamos entender é que o silêncio não é ausência. Na verdade, é uma ferramenta divina para nos ensinar a ter fé. A gente acha que quando Deus não responde, Ele nos esqueceu, mas na maioria das vezes é no silêncio que Ele está mais perto, trabalhando nos bastidores para fortalecer a nossa fé e moldar o nosso caráter. É fácil ter fé quando tudo vai bem, quando as orações são respondidas rapidamente e os problemas parecem pequenos. Mas é no silêncio que a verdadeira fé é forjada. É ali que aprendemos a confiar de verdade, sem depender das circunstâncias. O silêncio de Deus nos desafia a sair da zona de conforto, a desenvolver perseverança e a aprender que a fé não é baseada em sentimentos, mas em convicção. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez tenha orado por um emprego, pela cura de alguém, por uma porta aberta, e tudo o que ouviu foi o eco da sua própria voz. Não desanime. O silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Significa que Ele quer te ensinar a confiar nele acima de tudo. É como se Ele dissesse: você confia em mim mesmo quando não entende o que estou fazendo? Um exemplo poderoso é o de Jesus na cruz. Ali, no momento mais difícil da sua vida, Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo assim, Jesus não desistiu. Ele manteve a confiança e a obediência até o fim. Esse é o maior exemplo de fé que podemos ter. E como colocar isso em prática? Quando o silêncio de Deus chegar, continue orando. Abra a Bíblia, leia salmos e livros como Caminhando com Deus em Meio à Dor, de Timothy Keller, que podem ajudar a entender que o silêncio não é o fim da linha, mas parte do processo. Pratique a gratidão pelas pequenas coisas. Agradeça até pelo silêncio, porque ele está te fortalecendo. E lembre-se, a fé não é medida pela quantidade de respostas que você recebe, mas pela confiança que você deposita em Deus, mesmo quando não vê nada acontecendo. Quem nunca foi pego de surpresa por uma provação inesperada?
A vida, muitas vezes, parece nos dar rasteiras quando menos esperamos. Talvez você estivesse vivendo em paz, tudo indo bem, e de repente, pum, um diagnóstico, uma demissão, uma traição. Nessas horas é difícil não questionar a fé. A cabeça gira e a gente se pergunta, por que eu? Por que agora? Mas olha só, as provações inesperadas não chegam para nos derrubar, e sim para nos ensinar. Deus, na sua sabedoria infinita, usa esses momentos para nos moldar, nos tornar mais fortes e nos lembrar que não estamos no controle de tudo. Pode parecer duro de aceitar, mas é nessas horas que a nossa perseverança é testada. A fé não é uma blindagem contra os problemas da vida, é a força que nos sustenta em meio a eles. Imagina se José, lá no Egito, tivesse desistido de confiar em Deus quando foi jogado na prisão injustamente. Ele não sabia o que o esperava, mas continuou firme. E olha só onde ele chegou: governador do Egito, usado para salvar uma nação inteira. As provações inesperadas são como chaves que Deus usa para abrir portas que sozinhos nunca conseguiríamos destrancar. A grande questão é como lidar com essas provações quando elas surgem. Primeiro, é importante lembrar que Deus não é pego de surpresa. Ele sabe exatamente o que está acontecendo e já preparou o escape para você. Segundo, não perca a confiança. Quando tudo parece perdido, ore, peça forças. Leia livros como A Jornada, de John Bunyan, que conta como enfrentar obstáculos e chegar ao propósito de Deus. E por último, entenda que cada provação carrega uma lição. Pergunte-se, o que Deus quer me ensinar com isso? Talvez seja a hora de aprender a perdoar mais, a depender menos de si mesmo ou a fortalecer a fé em meio ao silêncio. O importante é não deixar que a dor feche os seus olhos para o propósito maior que Deus tem para a sua vida. Sabe aquela sensação de estar correndo numa esteira e nunca chegar a lugar nenhum? É exatamente assim que a gente se sente quando as respostas não vêm e a fé parece pequena. Mas é aí que a perseverança se torna a estrela do espetáculo. Continuar acreditando, mesmo quando tudo grita que não faz sentido, é o que diferencia quem desiste de quem alcança o que Deus prometeu. A perseverança na fé não é algo que a gente acorda um belo dia e decide praticar como quem resolve fazer uma caminhada no parque. Ela é construída, dia após dia, no silêncio de Deus e nas provações que enfrentamos. É fácil dizer que confia em Deus quando tudo está perfeito, mas é quando as coisas desandam que a verdadeira confiança aparece. Tem gente que acha que perseverar é teimosia ou falta de alternativas, mas é muito mais do que isso. É a escolha, consciente de permanecer firme, mesmo sem sinais visíveis de vitória. É como Pedro andando sobre as águas, enquanto ele mantinha os olhos em Jesus. Caminhava sem medo. Mas, no instante em que duvidou, começou a afundar. A lição? Manter os olhos em Deus faz toda a diferença. E como fazer isso na prática? Comece relembrando todas as vezes que Deus já foi fiel a você. Anote essas experiências num caderno de oração ou num diário espiritual. Isso vai te dar ânimo quando o desânimo bater na porta. Leia livros como O Poder da Perseverança, de Charles Stanley, que mostram como pessoas comuns venceram grandes desafios pela fé. Outra dica poderosa é criar uma rede de apoio, pessoas que te incentivem a continuar, que te lembrem das promessas de Deus. Pode ser um grupo de oração, uma célula da igreja ou amigos de confiança. Conversar sobre fé e perseverança fortalece a confiança de que Deus está agindo, mesmo que você não veja agora. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Perseverar não é para os fracos. Vai exigir lágrimas, noites em claro e até vontade de desistir. Mas também vai te fazer mais forte, vai te lapidar como o ouro no fogo.
Então, mesmo quando parecer que o céu está de bronze, continue, porque a perseverança na fé é o caminho que Deus usa para te levar até a promessa. Quem disse que só as dificuldades testam a nossa fé? Às vezes, é no sucesso que Deus nos prova de verdade. É fácil confiar em Deus quando a gente está passando por provações e tudo parece impossível. Mas e quando as coisas começam a dar certo? Quando as portas se abrem, quando o reconhecimento chega e o orgulho bate à porta? Aí mora o verdadeiro teste. Manter a humildade e lembrar que tudo vem dele. O sucesso, na maioria das vezes, é visto como recompensa. Mas e se eu te disser que ele pode ser uma provação ainda maior do que o fracasso? Quando tudo dá certo, a tentação de acreditar que foi só pelo nosso esforço é enorme. É fácil esquecer quem nos deu o talento, a inteligência e as oportunidades. E é aí que a nossa fé pode tropeçar. Pensa em Salomão, o homem mais sábio que já existiu, cheio de glória e riquezas, mas que no final se perdeu, adorando deuses estranhos. Ou Davi, que depois de tantas vitórias, caiu em pecado porque deixou o sucesso subir a cabeça. O sucesso nos testa naquilo que é mais difícil, reconhecer que não somos nada sem Deus. E como não cair nessa armadilha? Primeiro, pratique a gratidão. Todos os dias agradeça pelas bênçãos, mas também pelas provações que te lembram de quem você é e de quem Deus é. Leia livros como Liderança Servidora, de James Hunter, que ensinam como servir aos outros mesmo quando você está por cima. Outra coisa, mantenha a oração viva. Não se afaste de Deus só porque está tudo bem. Ore para que Ele te dê um coração humilde, que reconheça que tudo o que você tem vem dele. Faça como José no Egito. Mesmo no auge, ele não se esqueceu de Deus e usou o sucesso para abençoar uma nação inteira. E mais, envolva outras pessoas na sua caminhada de fé. Tenha mentores, amigos de fé, que possam te chamar à realidade quando perceberem que o orgulho está batendo na sua porta. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Use isso a seu favor. Lembre-se, o sucesso pode ser uma bênção ou uma provação. Tudo vai depender de como você decide encarar. Humildade não é se diminuir, mas reconhecer quem é o verdadeiro autor da sua história. Falar sobre perdão é fácil. Viver o perdão é que é o verdadeiro. Desafio. Quando alguém nos fere, é como se uma ferida aberta ficasse ali, latente, latejando. E a primeira reação é fechar o coração, criar uma armadura para se proteger de mais dor. Mas sabe o que é mais difícil? É entender que o perdão não é só sobre a outra pessoa. É sobre você, sua fé, sua paz interior. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo: eu confio em Deus para cuidar dessa situação, para julgar com justiça. O perdão é a chave que abre a porta da nossa própria prisão emocional. Seguir em frente, mesmo quando dói, é um ato de fé que nos liberta. Afinal, Jesus, pendurado na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificaram. Isso não é fraqueza, é coragem, é confiança no propósito de Deus. Talvez você esteja pensando, mas não é justo perdoar alguém que me feriu tanto. Eu entendo, mas a justiça pertence a Deus. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo, é escolher não carregar mais o peso da mágoa. É como soltar uma bagagem pesada depois de uma longa caminhada. Quer saber como começar? Primeiro, ore. Simples, mas poderoso. Ore por você para que Deus te dê forças para liberar o perdão. Depois, ore pela pessoa que te feriu. Pode ser difícil no começo, mas você vai ver como isso vai te curar. Leia livros como O Perdão é uma Escolha, de June Hunt, que traz passos práticos para esse processo. Outra dica: escreva uma carta. Não precisa enviar para quem te feriu. Coloque tudo ali: a dor, a raiva, o que você sentiu. Depois, entregue isso a Deus em oração.
Você vai se surpreender com o alívio que isso traz. Lembre-se, o perdão é uma decisão diária. Às vezes, a ferida vai doer de novo, mas você escolhe perdoar outra vez. E sabe o que é mais incrível? Quando você perdoa, abre espaço para Deus agir na sua vida de um jeito que você nem imagina. Se tem algo que transforma vidas, é a oração. Mas não estou falando daquela oração automática, repetitiva, que a gente faz sem nem pensar no que está dizendo. Estou falando de uma oração sincera, que nasce da fé e da confiança no propósito de Deus. É nessa conversa íntima com o Criador que a gente encontra força para continuar, mesmo no meio das provações mais difíceis. A oração é muito mais do que pedir coisas para Deus. É um diálogo, um relacionamento. É onde a gente derrama a alma, onde chora, onde agradece, onde confessa fraquezas. E é ali, no silêncio do quarto, que Deus fala. O silêncio de Deus, às vezes, é a resposta que a gente precisa, mesmo que doa. Mas e como manter a fé viva quando a resposta demora? Aí entra a confiança. Confiar em Deus é saber que Ele não age no nosso tempo, mas no tempo dEle. É lembrar que Ele tem planos maiores do que os nossos sonhos mais ambiciosos. Muitas vezes ficamos ansiosos esperando o sim de Deus e esquecemos que o não ou espere também são respostas. Para fortalecer a oração e a confiança, comece estabelecendo um tempo diário para falar com Deus. Não precisa ser longo, mas precisa ser sincero. Tenha um caderno de oração para anotar pedidos, respostas e agradecimentos. Isso fortalece a sua fé, pois você vai perceber que Ele sempre esteve presente. Leia livros como A Oração de Jabes, de Bruce Wilkinson, que mostra como uma oração simples pode abrir portas que jamais imaginamos. Use também a Bíblia como fonte de inspiração. Versículos como Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, nos lembram que Deus nunca nos abandona. E quando a oração parecer não surtir efeito, lembre-se, Deus é especialista em trabalhar nos bastidores. Ele te ouve mesmo no silêncio. E cada oração é uma semente que no tempo certo vai florescer. Confie que o melhor dele sempre supera os nossos planos. Todos nós já nos vimos naquela encruzilhada entre o que sabemos ser certo e o que o coração insiste em querer. Não adianta negar. A luta contra os desejos pessoais faz parte da nossa caminhada de fé. É um campo de batalha silencioso, onde a perseverança e a confiança em Deus são essenciais. A primeira coisa que a gente precisa entender é que ter desejos não é pecado. Faz parte da nossa humanidade. O problema começa quando eles tomam o controle e nos afastam da vontade de Deus. Sabe aquela vontade de fazer justiça com as próprias mãos, de escolher o caminho mais fácil, de se vingar, de ceder a tentações que parecem inofensivas? Pois é, esses desejos podem nos desviar do propósito divino. Davi, por exemplo, era um homem segundo o coração de Deus, mas caiu porque não vigiou os próprios desejos. Sansão, o homem mais forte que já existiu, sucumbiu por não dominar as paixões. Isso nos mostra que ninguém está imune, e é por isso que precisamos estar sempre alertas. Mas como resistir a esses impulsos? O primeiro passo é reconhecer a fraqueza. A Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A oração fortalece a nossa fé e nos conecta ao Espírito Santo, que nos dá discernimento para identificar o que nos afasta de Deus. Outra prática poderosa é a leitura da palavra. Quando nos alimentamos dela, nossa mente é renovada e passamos a enxergar as coisas com os olhos de Deus. Experimente começar com o livro de Provérbios, cheio de sabedoria prática para o dia a dia. E não tenha medo de fugir de situações que alimentam esses desejos. José, por exemplo, fugiu da esposa de Potifar para não pecar contra Deus. Fugir nem sempre é covardia.
às vezes, é a maior prova de força. Se necessário, afaste-se de pessoas ou ambientes que te arrastam para longe da presença dele. Por fim, encontre apoio em uma comunidade de fé. Conversar sobre essas lutas com amigos confiáveis, líderes espirituais ou grupos de oração pode te ajudar a perceber que você não está sozinho nessa batalha. A luta é real, mas não precisamos enfrentá-la sozinhos. Quem nunca recebeu uma crítica que doeu como se fosse uma facada? Aquela palavra que ecoa na cabeça, mexe com a confiança e nos faz duvidar até da nossa própria fé. As críticas negativas têm esse poder, mas a boa notícia é que não precisamos permitir que elas nos definam. Primeiro, entenda que críticas são inevitáveis. Se você está vivo, vai ser criticado. Não importa o quanto você faça tudo certinho, sempre vai ter alguém apontando o dedo. E sabe o que é mais interessante? Às vezes, as críticas são oportunidades disfarçadas. Elas podem nos ensinar algo sobre nós mesmos, mesmo quando vem de quem não nos entende. Mas como filtrar o que é construtivo e o que só serve para nos derrubar? A fé nos ensina a olhar para dentro e perguntar: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Se a crítica te faz crescer, agarre-a. Se só te desanima, descarte como lixo emocional. Não é porque alguém disse algo que aquilo é verdade. Neemias, por exemplo, ouviu zombarias e críticas enquanto reconstruía o muro de Jerusalém, mas ele não parou para rebater. Continuou trabalhando, firme na confiança de que Deus estava com ele. Esse é o segredo: manter o foco no propósito e ignorar as vozes que só querem te desviar do caminho. E quando a crítica mexe com a autoestima, lembre-se de que a sua identidade está em Deus, não na opinião alheia. Leia Salmo 139 e descubra como você foi criado de forma assombrosamente maravilhosa. É Ele quem te define, não os outros. Na prática, experimente escrever as críticas que você recebe e depois classificá-las, construtiva ou destrutiva. Pergunte a si mesmo se a pessoa que te criticou realmente te conhece ou se está falando de fora. E mais, compartilhe com amigos de fé, pessoas que te conhecem de verdade, para te ajudar a discernir o que é útil. A oração também é um antídoto poderoso contra a crítica. Entregue a Deus aquilo que te machuca. Peça que Ele te mostre o que precisa ser mudado e que te fortaleça para descartar o que só serve para te desanimar. No fim das contas, quem caminha com Deus aprende a não depender da aprovação dos outros. Afinal, é dele que vem o verdadeiro valor. Já reparou como o ambiente ao nosso redor parece nos empurrar para seguir o fluxo? É como se existisse uma correnteza invisível tentando nos levar para longe dos valores que aprendemos com Deus. A pressão é real e a fé precisa ser firme para não ceder. Em meio a essa batalha silenciosa, a perseverança e a confiança em Deus são os nossos maiores aliados. O mundo quer te convencer de que você precisa ser aceito a qualquer custo. Todo mundo faz. Por que você não? Essa é a isca que nos faz tropeçar. E é aí que mora o perigo. A Bíblia já nos alertava: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não é papo de religioso fanático. É a forma mais prática de manter a fé viva no meio da bagunça. Daniel e seus amigos na Babilônia são exemplos perfeitos. Cercados por uma cultura que ia na contramão dos valores de Deus, eles decidiram não se contaminar. Mantiveram a fé mesmo quando isso significou enfrentar a fornalha ou a cova dos leões. Não é fácil nadar contra a maré, mas é nesse confronto que a fé se fortalece. Como fazer isso no dia a dia? Primeiro, estabeleça limites. Decida antes quais valores você não vai negociar. Isso te dá força para dizer não quando o mundo disser sim. Por exemplo, eu não vou mentir mesmo que todos mintam. Eu não vou abrir mão da minha fé por causa de pressão.
Outra prática importante é ter por perto pessoas que compartilham a mesma fé. Se cercar de uma comunidade de fé te ajuda a lembrar quem você é e para onde está indo. Um grupo de oração, uma célula ou amigos de fé podem te dar forças para resistir às tentações. E não esqueça de alimentar a fé. Ler a Bíblia todos os dias, começar com o livro de Romanos, por exemplo, pode abrir seus olhos para enxergar além das circunstâncias. Ore constantemente. Deus quer ouvir a sua voz, principalmente quando o mundo tenta te calar. Resistir à pressão do ambiente não é fácil, mas é a marca dos que escolhem viver pela fé. Quando você decide se manter fiel a Deus, mesmo que isso signifique nadar contra a maré, você se torna luz em meio às trevas. E acredite, alguém vai se inspirar na sua perseverança. A tentação de desistir. Quem nunca sentiu essa vontade de jogar tudo pro alto? Quando as provações batem forte, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor e a perseverança escorre pelos dedos, a primeira coisa que vem à mente é: será que vale a pena continuar? Essa é a hora mais perigosa da jornada, mas também a mais decisiva. O desânimo chega de mansinho. Começa com uma pequena dúvida, depois cresce como uma nuvem cinza que ofusca a nossa visão. E a fé, aquela que sustentava tudo, parece frágil. Mas é aí que a confiança em Deus precisa gritar mais alto do que as circunstâncias. É nesse vale escuro que aprendemos que a fé não depende do que sentimos, mas do que sabemos. Moisés, por exemplo, teve dias de desânimo no deserto. Elias, o profeta, chegou a pedir para morrer de tão cansado. E Jesus, no Getsêmani, suou gotas de sangue. Não pense que você é fraco por sentir vontade de desistir. Até os gigantes da fé passaram por isso. Mas sabe o que os manteve de pé? Eles escolheram continuar confiando em Deus, mesmo sem entender tudo. Como enfrentar essa tentação na prática? Primeiro, abra o jogo com Deus. Ele não se ofende com a nossa sinceridade. Diga a Ele como você se sente. Depois, procure ajuda. Fale com amigos de fé, líderes espirituais ou alguém que já passou por algo parecido. Não enfrente o desânimo sozinho. Leia livros como Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Augusto Cury, que traz lições práticas de como transformar dor em aprendizado. E não esqueça de olhar para trás e lembrar das vezes que Deus te sustentou. Isso fortalece a fé e renova a perseverança. Outra dica: comece pequeno, dê um passo de cada vez. Se não consegue enxergar o caminho inteiro, confie que Deus vai iluminar cada passo. Ele prometeu ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E lembre-se, desistir é fácil, permanecer firme é para os fortes. Quando a vontade de desistir bater, respire fundo e escolha confiar. Porque mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. Agora que chegamos ao fim desta jornada, quero que você respire fundo e reflita sobre tudo o que foi falado aqui. Talvez algumas das palavras que leu tenham mexido com feridas antigas. Talvez tenham tocado em pontos que você prefere não lembrar. Mas a verdade é que todas essas provações, essas dores, essas noites mal dormidas, fazem parte de um plano maior. Um plano que, mesmo quando você não entende, é conduzido pelas mãos do Criador que te ama incondicionalmente. Deus nunca prometeu uma vida sem desafios. Pelo contrário, Ele nos alertou que neste mundo teríamos aflições, mas também nos garantiu que não estaríamos sozinhos. A fé é a ponte que nos liga a Ele, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. E é nesse silêncio que somos forjados como o ouro no fogo. Cada provação, cada lágrima, cada oração não atendida, tudo isso faz parte do processo de lapidação que Deus usa para nos transformar em vasos de honra. Talvez você esteja se perguntando como continuar acreditando quando tudo desmorona.
A resposta é simples, mas poderosa. Perseverança. Não é sobre ser forte o tempo todo, é sobre decidir confiar, mesmo quando não entende o que Deus está fazendo. É escolher permanecer de pé, mesmo quando tudo em volta diz que é hora de desistir. É lembrar que a confiança não se mede pela ausência de medo, mas pela decisão de seguir, mesmo com o medo ao lado. E quanto ao sucesso? O sucesso, ele é traiçoeiro. Chega sorrateiro e nos faz acreditar que somos autossuficientes, que não precisamos mais de Deus. Mas aí vem o orgulho, e com ele o risco de nos afastarmos dele. Por isso, mantenha a humildade. Reconheça todos os dias que cada conquista é presente de Deus e que o maior sucesso é permanecer firme na fé, servindo aos outros e refletindo a luz dele no mundo. E quando alguém te ferir, porque sim, sempre vai ter alguém, escolha perdoar. Não porque a outra pessoa merece, mas porque você merece viver em paz. O perdão não é um favor para quem te machucou, é um presente para você mesmo. Liberte-se da amargura. Confie que Deus é o justo juiz e que Ele sabe exatamente como lidar com cada situação. A oração é a arma mais poderosa que você tem. Não é só para pedir bênçãos, é para criar intimidade com Deus, para alinhar o seu coração ao dele. Orar é dizer: Deus, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo o Teu silêncio. É nesse diálogo íntimo que a confiança é fortalecida e a fé se renova. E o que dizer da luta contra os desejos pessoais? Somos humanos, falhamos, desejamos coisas que nos afastam de Deus. Mas lembre-se, o Espírito Santo nos fortalece para dizer não àquilo que nos destrói. Busque a palavra. Alimente a sua mente com a verdade e, se preciso, fuja de situações que te fazem cair. As críticas? Elas vão vir de todos os lados, mas não deixe que elas definam quem você é. Deus é quem te define. Ele te chama de filho amado, herdeiro de suas promessas. Quando ouvir uma crítica, filtre. Pergunte a si mesmo: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? E sobre a pressão do mundo, não se conforme. Não aceite ser só mais um na multidão. Tenha coragem de viver de forma diferente, de ser luz onde há trevas. Lembre-se de Daniel e seus amigos. Eles não se renderam à cultura da época e Deus os honrou de forma extraordinária. Agora, eu sei que tem horas em que a tentação de desistir é grande. Talvez você esteja lendo isso com lágrimas nos olhos, pensando que não vai aguentar. Mas eu te digo, você não está sozinho. Deus está contigo e Ele é especialista em transformar finais tristes em novos começos. Não desista. Cada provação tem um propósito. Cada lágrima tem um peso de glória. Por isso, eu te convido a dar o próximo passo. Pegue tudo o que leu, tudo o que sentiu e transforme em ação. Escreva no seu caderno de oração as áreas que você precisa entregar a Deus. Ore, mesmo que seja com poucas palavras. Procure alguém de confiança para te ajudar a caminhar. E por favor, não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Antes de encerrar, quero te desafiar a escrever nos comentários: eu escolho confiar em Deus acima de tudo. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração de fé. É a prova de que você não vai desistir. Agora me conta, você está pronto para dar esse passo de fé? Está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você? Eu acredito que sim, e Deus também.